Daniel 10:16. Eu estava aqui, gente, eu preguei hoje nas 2 celebrações da manhã em Volta Redonda, pegamos um voo, os meninos também, os filhos vieram aqui comigo, e a gente veio inaugurar uma igreja em Joinville. Então, agora a pastora Adriana está terminando a mensagem que eu ministrei hoje de manhã. Hoje pela manhã eu ministrei nas 2 celebrações, a pastora Adriana pregou às 5 da tarde, 7h30. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado se você foi em uma dessas celebrações. Então vamos para cima. Daniel 10:16, já vou dar o tema de hoje para você. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Olhe bem, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Gente, o profeta está no chão de novo. O profeta está na segunda fase. Olha bem, eis que como uma semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Ontem eu falei sobre pausa. Eu disse que o profeta, em algum momento, ele teve uma visão, e naquilo que ele viu, ele ficou em silêncio, ele entrou em silêncio. Hoje você descobre na parte após o versículo 15, que o silêncio foi porque o anjo tocou na boca dele, e ele começou a falar, e disse àquele que estava diante de mim, ele diz: meu Senhor, por causa da visão me vieram dores. Quer dizer, eu vou dar um tema para hoje, escreve aí o tema de hoje. Uma visão provoca dores. Escreve aí, uma visão provoca dores. Por que eu quero dar esse tema? Porque é real. Todos aqueles que viram se tornaram responsáveis por aquilo que viram. Todos aqueles que tiveram uma experiência com Deus, gerou-se uma expectativa maior para que essa pessoa pudesse influenciar outros. Então, uma visão provoca dores, é o tema que eu estou dando hoje a essa nossa número 16. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu te faço uma pergunta, e eu até falo por mim: quanto custa carregar uma visão? Vou falar primeiro em relação a uma igreja, que é a minha área, aquilo que eu sou apaixonado, e Deus dá uma visão ao pastor. Eu sou pastor do Projeto Vida. Quantas vezes Deus dá a visão de uma nova série, de um projeto, de uma estratégia como por 100 ovelhas. Hoje eu estou também com a pulseira aqui do Kairos, nossa igreja aqui em Joinville. Quando você viu, eu estou com 2 pulseiras, né? Quanto custa uma visão? Quanto custa carregar uma visão? Muitas pessoas, como você viu na história de Daniel, que viram aquilo que outros não viram, se tornaram solitários de uma visão, até que eles pudessem passar aquilo que eles viram a outras pessoas. Uma arca em Israel que decidia o futuro da nação, mas não era qualquer um que carregava. Havia essa arca em Israel, pois somente aqueles que decidiram andar ao lado de Deus podiam andar e carregar. Os filhos de Eli, por exemplo, eles queriam carregar a arca, carregar uma visão sem pagar um preço por ela, por isso morreram e perderam a glória de Deus. É um exemplo, né? A pior coisa que pode acontecer na vida do sacerdote é Icabode, foi-se a glória, que foi o que aconteceu com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que levaram a Arca da Aliança para uma batalha sem autorização de Deus e sem ter a visão clara de Deus. Então a pior coisa que pode acontecer, gente, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é perder a presença, é perder a glória de Deus. Pastor Osana escreveu aqui: quanto custa carregar uma visão? Eu sei que ela sabe. Aqueles que caminham comigo há muitos anos sabem muito bem o preço que pagamos para poder interferir na vida das pessoas, para poder encorajar as pessoas a ver o que nós estamos vendo. Então eu faço essa pergunta porque uma visão provoca dores. É mais ou menos você pedir a Deus uma experiência: Deus, me dá uma visão, sem entender, saber qual o preço que isso vai lhe custar. Dá todo o teu tempo, sua saúde, seu casamento. Eu não estou dizendo que é óbvio, né? Eu tenho uma visão, vou perder meu casamento. Não, é que uma entrega em algo que você quer fazer com excelência exige sacrifício. Então eu escrevi aqui o seguinte, presta atenção: quando Noé teve a visão de construir uma arca, todos achavam que ele era louco. Olha, interessante, todo mundo achou que Noé era louco, até porque nunca tinha chovido. Você falar com o povo que vai chover sem nunca ter chovido é uma loucura, não faz sentido. Agora,
quando chegou o dilúvio, todos queriam entrar na arca dele. Então o que você tem que entender sobre uma visão? A visão não é entendida. Quando Deus te dá uma visão clara, é sobre alguém. Deus está libertando alguém, alcançando alguém, e algumas pessoas só vão entender o que Deus te deu quando vier a crise. Aconteceu isso com o José, que juntou os celeiros do Egito, muitos grãos. Quando entrou a crise, o povo foi até José, porque a visão que ele teve da vaca magra, nem foi ele, né? Foi o faraó, mas a interpretação que ele teve, 7 anos de vaca magra, e depois, primeiro gordas, né? Que era prosperidade, e depois um tempo de escassez, foi uma visão. Essa visão lhe custou caro: resiliência, disciplina, entrega, sacrifício, exposição. Ele guardou enquanto todo mundo estava esbanjando, ele estava guardando. Ele guardava 20% de toda a colheita que trazia do Egito, ele guardava 20%. Então o que aconteceu? Quando veio a crise, a vaca magra, ele sustentou um povo que ainda antes não entendia. Mas as pessoas vão lhe entender quando a crise chegar, elas vão entender. A dor é passageira, a desistência é para sempre. O que isso significa? Eu estou na maratona, eu resolvo desistir. Só que a dor é tão intensa que eu desisti. Só que tem que entender que a desistência é para sempre. Então, às vezes, é melhor você suportar a dor mais um pouco, chegar ao teu propósito, a tua linha de chegada, do que você desistir e, de repente, você perceber que isso vai ser para sempre. Então, a dor de hoje pode representar o alívio de amanhã. Então, o tema aqui qual que é? Superação. Mostra-me um projeto de sucesso que não tenha provocado um nível de dor. Vamos lá? Não precisa anotar isso não, ficou grande a frase. Mas pense um pouquinho sobre isso. Mostre-me um projeto de sucesso que não tenha provocado algum tipo de dores. Você percebe? O projeto Vida, hoje para nós, é uma referência, graças a Deus, em tantos lugares. Digo a você porque muitas pessoas se inspiram na gente. Muitas pessoas, elas encontram em nós, sabe, um porto seguro. Elas encontram em nós uma visão que leva-os a romper na vida deles. Só que custou caro, meu irmão. Uma visão que ela provocou, ou seja, muitas dores. O profeta, lembra do texto que eu li? Estou lendo o versículo 16 de Daniel 10. O texto está dizendo que é o seguinte: passei a falar, quer dizer, tocou na boca dele, depois da pausa, ele começa a falar. Só que ele diz: por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma. Ele está dizendo que ele está exaurido por causa da revelação que ele carregava. Entendeu, Graziele? Entendeu, Wagner? A dor é passageira, a desistência é para sempre, é isso mesmo. Então pense muito bem antes da desistência. Por quê? Porque às vezes é mais interessante você permanecer em disciplina naquele propósito do que você no início do ano já desistir da academia, da vida com Deus, do jejum. Não vou jejuar mais não, meu Deus, não acaba esse jejum. Não, irmão, não, vai firme, porque quando você domina a sua carne, você domina qualquer outra coisa. Quando você tem a prática, o jejum não é só ficar sem comer, é um exercício que você tem. A gente voltou para o YouTube, avisa geral aí, gente, graças a Deus estamos no YouTube, acho que vai dar certo agora, vamos para cima. Então, olhe comigo, eu estou aqui no texto, gente, para quem chegou depois, Daniel capítulo 10, versículo 16, hoje é 16/21, glória a Deus, porque nós começamos a semana que é a última semana. Domingo que vem, você já vai sair do culto, já vai poder sair para jantar. Apóstolo, nem faz diferença, tá tranquilo. Sabe o que acontece, querido? O gostoso é você terminar o ciclo, é você saber, uau, valeu a pena, deu certo. Então, desistir é o que todo mundo faz. Agora, pois no primeiro confronto em direção ao seu propósito, ele diz: não quero mais, você vai fazer o mesmo. Não, uma visão de sucesso é acompanhada de dores na sua execução. Então o que eu tenho que entender é o seguinte: querer não é o suficiente, é preciso que ir em direção ao seu propósito. Só querer não vai fazer coisa nenhuma, não vai mudar nada na tua vida. A gente está estudando a vida do profeta Daniel, pelo menos a experiência que ele teve nos seus 21 dias de oração e jejum. A batalha espiritual que ele enfrentou, a perseverança que ele teve, e por conta disso, a Bíblia diz que o anjo Miguel veio, batalhou pela causa dele e liberou o anjo mensageiro para trazer respostas. Só que esse anjo veio e tocou na boca de Daniel. Era mais do que só uma mensagem.
Ele queria tocar no mensageiro, para que o mensageiro, quando abrisse a boca, falasse o que ele nunca falou, pudesse impactar como nunca impactou. A minha oração, querido, nessa noite, em nome de Jesus, no 16º dia, é que Deus possa tocar os seus lábios para você falar o que nunca falou, e deixar de falar o que você precisa deixar de falar. Que você tenha experiência com Deus, de vigiar a tua fala. Por isso que ele foi tocado na sua boca. É o órgão mais importante na vida de um profeta. E ali, aprenda uma coisa. Uma visão de sucesso acompanhada de dor e execução. Por quê? A dor de hoje representa o alívio da manhã. Quando eu tenho uma dor, uma disciplina, um cuidado com o meu corpo hoje, eu estou tendo resultado amanhã. Da mesma maneira, quando eu estou executando uma visão que Deus me entregou. Como eu vou saber? Quando você percebe que aquilo que você está realizando está salvando vidas, está restaurando e resgatando as vidas. Então, continuar quando todos estão parando vai doer. Sim. Você está na maratona, vai parando um, vai parando o outro. Você está num projeto, vai parando um, vai parando o outro, e você continua, vai doer. Agora, uma coisa é tremenda. Imagine uma maratona onde centenas largaram, centenas desistiram e a minoria chegou. Quando você vê desistência, sua atitude é de superação ou de fazer o mesmo que todos estão fazendo? A pergunta é o seguinte: quando você vê um ambiente onde as pessoas estão justificando, desistindo, contando as suas narrativas, por que não continuaram, você vai desistindo junto ou isso te traz uma vontade de continuar e ir até o fim? Eu estou te perguntando porque uma visão provoca dores. Esse é o tema de hoje. O Walt Disney, ele disse uma coisa muito tremenda: eu prefiro o impossível, a concorrência é bem menor. Ele diz, eu prefiro o impossível. Walt Disney, se você for lá na Disney, você vai entender por que ele diz essa frase. Ele prefere o mais improvável, porque lá não tem concorrência. Tem um termo chamado mar azul. São aqueles que decidiram pescar não na beirada do mar, mas lá no oceano, aonde não tem muita concorrência. Só que para chegar lá, manter sua pesca, investir, é muito mais doloroso, porque uma visão provoca dores. Você está indo fora da casa, você está quebrando paradigmas. Então o que você tem que entender é que Deus deu a Daniel uma visão que ele começa a sentir por isso, porque ele paga um preço do jejum. Então a dor é ampliada quando não tem propósito. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. O que ele está dizendo aqui para nós em relação a esse tema de hoje? Que a minha tribulação precisa de um ponto de comparação. Eu estou tendo a tribulação, só que Paulo está dizendo assim, a minha tribulação ela produziu algo. Eu estou sofrendo, mas ela produziu algo. Então ele está comparando a alguma coisa. Ele está dizendo, não importa, eu passei por uma tribulação, só que a produção foi maior do que a minha dor. Então ali ele está mostrando que teve dor, mas teve resultado. A comparação a nada se torna dolorosa. Agora, quando você compara a glória que me aguarda, ela se torna leve e momentânea. Pega a glória de Deus e coloca do lado da balança. Agora pega a sua história e coloca do outro lado. Você vai descobrir, querido, que por mais que você sofreu na vida, nem mexe 1 centímetro da balança de Deus. Mas por que, apóstolo? Por quê? Porque do lado da balança de Deus está tudo que Ele entregou a nós, a glória dEle, é o peso da glória. Paulo está dizendo que quando eu olho o que Deus está fazendo, aqui é leve. Quando eu olho para a eternidade, aqui é momentâneo. 30 anos virou momentâneo. E um peso por conta do ministério que veio tão grande, pela tribulação, se torna leve, porque ele está comparando ao peso da glória da presença de Deus. Agora, o que eu quero caminhar com você aqui? Você precisa ter uma causa, pois a dor de sua visão será medida pelo seu valor. Eu preciso ter uma causa, alguma coisa que move o meu espírito. Eu estava pregando agora há pouco e eu ouvi 2 narrativas que eu falei, meu Deus do céu. Uma senhora, pastora já há muitos anos, mais 10 anos que ela não exerce, e ela chega para mim, apóstolo, eu estou aqui, eu vim para a igreja, eu sei que Deus vai me trazer para essa igreja. Eu falei, glória a Deus, minha irmã. Ela disse, só que tem 10 anos atrás, meu esposo suicidou-se. Aí ela começou a contar, eu falei, meu Deus, não consigo imaginar a tua dor. Só que ela diz, passado alguns anos, ela deu a idade da filha, com a filha também suicidou-se.
Ela e a filha, que está viva, e ela dizendo: eu creio que Deus vai restaurar o meu ministério aqui. Apóstolo, essa palavra que você pregou, você acha que eu fico vaidoso? Não, eu me sinto honrado por Deus, eu me sinto pleno para entender que se ali tinha muita gente, mas aquela mulher disse: foi a primeira vez que eu vim, e hoje ouvi a voz de Deus que Ele está me resgatando no meu ministério. Tem 10 anos que ela era pastora, que ela exercia o ministério, fazia a obra de Deus. E ali veio um outro relato de uma família dizendo: a gente morava fora do país, nosso filho morreu afogado na piscina da casa, mas Deus me deu a restituição de duas filhas. Quando eu vi aquilo, ela falou assim: mas toda essa palavra, apóstolo, foi para mim e para o meu marido. Essa palavra hoje foi para a gente. Então, o que eu estou dizendo para você? Isso é maravilhoso, porque provocou dores para gerar aquela mensagem, mas o resultado ofusca as dores. Quando eu vejo alguém, quando eu vejo fazendo sentido na vida de alguém, eu falo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado a palavra de libertação. Então aqui, o que está dizendo é o seguinte: você precisa ter uma causa. Por quê? Porque quando eu tenho a causa, a dor, ela vai ser medida pelo tamanho da minha causa. E a dor, de repente, desaparece. Sabe por quê? Porque a tua causa é muito maior. Porque você tem desafios muito grandes. Então, nessa caminhada hoje, em nome de Jesus, gente, eu quero orar por você. O tema de hoje é uma visão provocadores. Agora há pouco a gente estava com culto online em Volta Redonda. Eu estou no sul do país, vim aqui para inaugurar mais uma igreja, mais uma das nossas igrejas. E eu pregava hoje de manhã, mas consegui um voo para que me trouxesse aqui do sul. E aqui Deus fez algo maravilhoso essa noite. Pastora Adriana ministrando 2 palavras, e eu pedi para ela: tenho certeza que você foi abençoado. E agora a gente entrou aqui na live. Tem gente que acabou de sair do culto, já entrou na live, e vão para cima, porque amanhã, 17/25, depois da manhã, 18, irmão, começa a reta final. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu orar por você, que talvez carrega uma visão. Assim como Jesus carregava a cruz, você carrega uma visão e que tem causado mais dores do que prazer. Talvez você tenha uma visão que vai libertar a vida de muita gente. E por isso, toda vez que você tem desejo de colocar em prática, muita resistência em jogo. Por quê? Porque essa visão vai libertar a vida de muitas pessoas. Então, em nome de Jesus, que você possa aprender a consolidar a tua visão que Deus entregou para você, a experiência que Deus lhe deu da vida, para que você possa, ao exercitar essa visão, você não seja cortado no meio do caminho. Deus vai te dar força para vencer os obstáculos. Por isso, esse entendimento hoje, ele é muito importante para a sua vida. Para que você lembre-se que quando Deus lhe mostra algo, isso tem um preço a ser pago. A gente fica pedindo: Deus, me dá uma visão, sendo que você já recebeu algumas e não fez nada. E Deus está dizendo: eu posso lhe dar, mas o que você vai fazer com essa visão? Quando eu falo da visão, queridos, são estratégias para alcançar vidas. São estratégias para chegar à casa das pessoas, para que o Evangelho chegue ao coração das pessoas. Isso é visão, a visão que Deus entregou ao nosso ministério. Agora, se você está jejuando, se você está orando, buscando a presença de Deus, vamos fazer como Daniel: e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, Jesus me tocou os lábios. Então eu passei a falar. Ele estava mudo, ele estava na pausa. Só que ele só interrompeu porque o próprio Deus tocou de uma maneira específica os lábios dele. Então ele está dizendo: nesse momento eu comecei a falar. Então você tem que entender que Deus mudou a sua linguagem. A partir desse dia de hoje, Deus está mudando a sua linguagem. Esse jejum, Ele está mexendo na sua linguagem, na sua maneira de falar, a sua perspectiva da vida. Ele está dando a você um novo prisma. Então acredite, querido, Deus está te renovando. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por essa live. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está buscando a Tua presença, que nesses dias tem se derramado diante de Ti. Eu abençoo tanto aqui no YouTube, agora que nós voltamos a funcionar, como no Instagram também. Ó Deus, que essa multidão seja tocada por Ti. Clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor abençoe as obras de cada um. Aquilo que cada um tem buscado esses dias, para que durante o jejum, aquilo que está atado seja desatado. Coloca as causas da igreja, coloca sobre um novo lugar, clamando, meu Pai, para que o Senhor olhe para nós.
Assim eu agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Uma visão provoca dores. Esse é o tema de hoje. Se você chegou depois, vá lá para assistir lá do início. E aí, lembre-se de uma coisa. Deus tem planos. O diabo também. Então lembre-se, quando você expõe a tua vida na mão de Deus, Deus vai expor os planos dele para você. Deus abençoe. Beijo para todos. Shalom para todos.